O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite, querido irmão. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, estamos muito felizes de tê-lo novamente em nossa casa. Coisa boa, maravilha. Estava com saudade das suas palavras. Então, meus irmãos, nós vamos hoje ter esse companheiro, esse irmão, que está sempre pronto a nos atender, a passar seus ensinamentos, que é o irmão Walter Silva, Cachoeiro de Macacu, e para nós é sempre uma alegria renovada tê-lo conosco. E vai falar de um tema muito importante. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos que nos acompanham ou que poderão assistir depois. Vamos, então, nos conectando com o plano maior para a nossa prece. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, obrigado por essa oportunidade. Vamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos da doutrina espírita pelo irmão Walter Silva, que fez um trabalho importante e vai passar para nós. Então, que ele seja inspirado pelos espíritos bondosos, pela mentora Zilda Gama, e que nós estejamos receptivos a esses ensinamentos e possamos praticá-los no nosso dia a dia. Então, Senhor, mais uma vez agradecemos essa oportunidade. Nos abençoe a todos, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, a palavra é sua, tá bom? Minha amiga, só me diga até que hora nós vamos? Até 8. Até as 8. Isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Inicialmente, eu quero dar boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo e aqueles que depois, em algum momento, nos assistirem, nos acompanharem. A gente deseja muita paz a todos os corações. Quero deixar aqui ainda meu abraço aos companheiros do Zilda Gama, dessa casa, que já tivemos a oportunidade de visitar algumas vezes, pessoalmente. Casa essa que sempre nos acolheu com muita fraternidade, com muito carinho, nos dando espaço, né, para a gente dialogar e estudarmos juntos. Muito obrigado pela oportunidade. Bem, companheiros, doutrina espírita é uma doutrina que nos convida a pensar. E é exatamente por esse viés que nos convida a esse movimento da pesquisa, da reflexão, da racionalidade, que muitos temas nos fazem a gente revisitar e tentar, à luz da doutrina espírita, compreender com mais profundidade.
E hoje estaremos falando sobre a questão do perdão. Mas o perdão, a primeira vez que eu me deparei com esse tema foi exatamente na oração dominical, o Pai Nosso. E quando lá, em certa altura da prece que Jesus deixou para os seus discípulos, tem uma solicitação que nós fazemos, né? Que Deus nos perdoe, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Que Deus perdoe as nossas dívidas, conforme nós perdoamos aos nossos devedores. Bom, eu já tinha passado muitas vezes, já tinha proferido muitas vezes essa prece, já que quase certamente é a prece mais proferida no meio cristão, pois foi a prece que Jesus deixou para a posteridade, né? Quando foi solicitado pelos discípulos que os ensinasse a orar. Bom, então, nesse primeiro momento, eu já tinha passado algumas vezes, e a gente, assim como esse tema, outros de igual forma, né? Porque a beleza do Espiritismo é isso, é nos trazendo oportunidade de revisitar todos esses temas à luz da doutrina. Bom, e aí já fiquei com uma certa dúvida quando, sob a ótica espiritista, fomos analisar o Pai Nosso. E nesta passagem, neste momento em que Jesus fala sobre o perdão, ele parece que estabelece uma condição, não é isso? Que Deus nos perdoe as dívidas conforme a gente venha perdoar os nossos devedores. Então, ali está meio que estabelecendo, pelo menos na literalidade da prece, nos parece que ele estabelece uma condição, não é? Bom, e a grande bandeira da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Bom, e quando nós vamos buscar a definição que os espíritos deram sobre caridade, segundo o entendimento de Jesus, essa definição está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, né? Quando Allan Kardec expõe o seguinte: qual a definição que se pode dar de caridade segundo entendia Jesus? Não é como nós entendemos, é conforme entendia Jesus. E essa resposta também é muito conhecida no meio espírita, né? Porque é o chamado BIP, né? BIP. Benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e perdão das ofensas. Olha o perdão aí. Então, o perdão, segundo a ótica dos espíritos superiores, é uma das características de um entendimento que Jesus tem acerca da caridade. Então, a primeira coisa que nós já podemos associar a esse tema é que, segundo Jesus, praticar o perdão é praticar caridade. É isso? Bom, muito bem. Mas, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10, Bem-aventurado os misericordiosos, nós vamos encontrar um item que se intitula perdoai para que Deus vos perdoe. Novamente, nos parece que é uma condicionante. Perdoai para que Deus nos perdoe. A gente pode deduzir da literalidade dessa afirmação de que, se nós não perdoarmos uns aos outros, Deus não nos perdoará. Aí temos um grande problema, se nós compreendermos dessa forma. E foi isso que me causou uma certa surpresa, né? Que aqueles que convivem comigo, que já leram alguns livros que eu já escrevi, sabem que eu sou muito questionador das coisas, né? Não aceito facilmente as coisas, né? Não me fecho em mim mesmo numa posição orgulhosa, não é isso. Mas a própria doutrina nos convida a isso. Aquilo que a sua razão ainda não aceitar, nós devemos aguardar, pesquisar mais, né? Estudar mais, se aprofundar mais, até que aquilo seja aceitável, racionalmente falando, para nós. É a liberdade que a doutrina nos dá. E eu sou desses que não me convenço fácil. E essa é uma questão que eu sempre questionei, já de alguns anos.
Quer dizer, se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Porque Jesus também estabelece isso. Bom, e aí, para a gente entender melhor essas questões, lá no início da obra espírita, já na sua primeira questão inaugural, no Livro dos Espíritos, a questão número 1, Kardec começa exatamente por este ponto, já que as definições, as interpretações que até então, meados do século XIX, quando o Espiritismo surge na Europa, as ideias prevalentes, até os dias de hoje, ainda há uma prevalência, já que as ideias espíritas não são as ideias, na sua maioria, no movimento cristão. Não. Há uma prevalência ainda do movimento católico, e a partir do início do século XVI, com as igrejas reformadas, essas ideias estão presentes até os nossos dias, não é isso? Que a visão, como essas doutrinas definiam Deus. Então, tem uma visão assim, muito antropomórfica, né, humanizada de Deus, enfim. E Allan Kardec começa exatamente por este ponto. E, já na primeira resposta a essa questão, os espíritos já definem Deus de uma forma diferente, vamos assim colocar dessa forma, diferente, não é melhor nem pior, diferente. Que Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Bom, e a partir das questões seguintes, da primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias, os Espíritos nos apresentam alguns atributos, dentre estes, que Deus é eterno, único, onipresente, onisciente, infinitamente bom, justo e misericordioso. Ok. Então, essa definição, esses atributos que os Espíritos nos apresentam, devem nortear tudo que virá depois. Porque não foi por outra razão que Allan Kardec começou ali. E o Livro dos Espíritos tem essa particularidade. Uma pergunta vai dando base a outra. Né? Uma parte vai dando suporte ao entendimento da segunda parte, da terceira e da quarta parte da obra. Então, nós devemos que levar em consideração aquelas premissas que os Espíritos estabeleceram acerca de Deus. Então, se Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, obviamente que, sendo Ele misericordioso ao infinito, Ele vai perdoar. Deus vai me perdoar sempre. Essa é a primeira questão. Já há um confronto de ideias aqui. Pois se Deus vai perdoar sempre, então, perdoai para que Deus vos perdoe. Espera aí. Então, já há um confronto de ideias aqui. Pois se Deus é misericordioso ao infinito, Ele vai perdoar, pelo menos, o resultado das nossas reflexões pessoais, respeitando aqueles que pensem diferente, obviamente, né? Então, já há um problema aí a ser resolvido, não é verdade? Bom, então, essa questão do perdão, nós temos que refletir sobre esse tema, sobre 3 possibilidades. A questão do auto-perdão, onde o espírito que mais explorou, desenvolveu esse tema foi Joana de Ângeles, né? Esse espírito, né, que se debruçou a trazer essa psicologia do espírito. E em diversas obras, não é uma nem duas, são várias obras, ela vai falar da importância, e mais que isso, da necessidade do auto-perdão. Nós vamos voltar a ele. Tem ainda o perdão sob a perspectiva das nossas relações, já que somos seres sociáveis, vivemos em sociedade, e essa sociedade se caracteriza pelos conflitos, já que nós somos espíritos imperfeitos, trazemos as nossas imperfeições, e essas imperfeições, obviamente, vão estar presentes nessas relações. Daí a necessidade de exercitar o perdão entre nós. Não foi por outra razão que Jesus, anotado pelos evangelistas, disse, antes de deixar a sua oferta aqui, no altar, no templo, vai lá e reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, Jesus recomendava o exercício do perdão entre nós.
E ele diz, para não que venha acontecer coisa pior. Hoje, e talvez somente hoje, com a profundidade que o Espiritismo se debruçou a tratar desses temas, e com a apresentação das leis naturais, nós sabemos o que Jesus se referia. Ele estava falando dos processos obsessivos. Né? Se nós não resolvemos os nossos problemas enquanto estamos a caminho, ou seja, encarnado, e um de nós, ao desencarnar, ou até mesmo os dois, esse problema vai nos acompanhar onde quer que a gente esteja. E é fato que muitas dessas perseguições, que às vezes ocorre de forma sistêmica. Um encarna, outro desencarna, e aquele desencarnado vai perseguir o outro, e vai pôr... São várias encarnações, às vezes, sem que esse problema se resolva. Viemos, reencarnamos no mesmo grupo familiar, no mesmo grupo de amigos, para exatamente dar conta disso, e não conseguimos. Então, isso também é um grande problema. E o outro aspecto, o terceiro e o último, seria exatamente em relação ao perdão de Deus. Então, o auto-perdão, o perdão entre nós e o perdão de Deus. Bom, primeira questão que nós devemos buscar em relação ao auto-perdão. O auto-perdão é uma necessidade. Todos os aspectos do perdão são necessários. Mas, especificamente em relação ao auto-perdão, é que nós somos espíritos reencarnados. Né? E quando falamos do auto-perdão, obviamente que nós estamos apenas nos limitando ao processo dessa experiência encarnatória, já que nós recebemos a grande bênção do esquecimento. Gente, se nós fazemos muitas bobagens nessa encarnação, imaginem outras, sobretudo aquelas mais recuadas, quando o primitivismo, né, o barbarismo, ainda era o nosso natural. Né? Nós não somos mais esses espíritos bárbaros, obviamente. Ainda que convivemos na Terra com esses espíritos encarnados. Uma minoria, é verdade, mas a presença desses espíritos bárbaros estão aí. Basta observar as barbaridades, as notícias, né, nas redes sociais, nos telejornais, que nós vemos. Então, se há barbaridade, é porque existem os bárbaros, e eles estão entre nós. Nós estamos aqui dedicando essa pequena hora do nosso dia para refletir sobre esse tema. Obviamente, nós já demos alguns passos adiante. Estamos longe do nosso destino, mas nós já demos um passo muito considerável do que nós éramos. Mas, mesmo assim, a reencarnação nos coloca, né, Deus nos impõe esse esquecimento como uma forma de nos facilitar esse recomeço nesta reencarnação. Então, o primeiro perdão de Deus já se dá aí, né? Porque se nós fôssemos lembrar, seria uma tragédia. Como é que nós íamos dar conta das nossas relações, particularmente com os nossos da nossa família, do nosso lar, sabendo ou que nós fomos prejudicados por ele, ou que nós nos prejudicamos, enfim. É o retorno à lei do causa e efeito presente nas nossas relações. Nós teremos muita dificuldade. Então, aí já é um grande passo para nós. Mas vamos considerar o que nós já fizemos nessa mesma encarnação. Quantas bobagens nós já fizemos? Eu falo por mim, companheiros. Né? As barbáries, entre aspas, né? Numa dimensão da nossa realidade de espírito perfeito, que nós já cometemos, a violência, os vícios morais, que ainda os temos, né? Mas de pouco em pouco nós estamos trabalhando tudo isso. Então, eu conheço o Espiritismo há 28 anos, né? Então, eu posso dizer que, apesar de ser o mesmo espírito de há 28 anos, o personagem Walter não é o mesmo de 28 anos atrás. Coisas que eu fazia há 28 anos atrás, antes de conhecer o Espiritismo, muita coisa eu não faço mais. Continuo fazendo outras, porque é um processo. Não é porque nós conhecemos o Espiritismo que da noite para o dia nós vamos resolver todos os nossos problemas. Não. Nós vamos dar conta daquilo que é possível. E Deus, com a sua misericórdia, entende perfeitamente isso. Jesus, o nosso governador espiritual, o nosso mestre de amor, ele também nos conhece intimamente, cada um de nós.
Então, ele não espera nada daquilo que a gente ainda não consegue dar, né? Mas ele espera receber aquilo que a gente já pode dar. E dentro da nossa realidade, cada um de nós já pode alguma coisa, não é verdade? Mas o auto-perdão é a gente exatamente se livrar do fardo emocional negativo associado às situações que nós vivenciamos lá atrás, né? Porque hoje a minha consciência é diferente de 30 anos atrás, né? Eu reconheço que eu cometi muitos erros, ainda os cometo, né? Mas aqueles que ficaram lá para trás, obviamente, que nós não fazemos mais. Ainda que é possível repeti-los, mas lembra, Paulo, tudo eu posso, mas nem tudo nos convém. Tem essas inconveniências, nós vamos deixando pelo caminho, por onde nós vamos passando. O Espiritismo é uma doutrina que nos impulsiona para frente, para o progresso, para a evolução, para o nosso melhoramento íntimo, emocional, né? Então, aquelas questões que nós deixamos a desejar lá atrás, e às vezes são pequenos erros, outras vezes grandes equívocos, tudo bem, no sentido de que eu não tinha a consciência que temos hoje. Então, hoje a gente se esforça em não fazer mais. Ainda que aquilo que nós fizemos sob a perspectiva da ignorância, do conhecimento das leis, ainda vai repercutir. Tudo que nós fizemos, nós vamos ter que dar conta em algum momento, sendo que há atenuante. As leis civis que regem a nossa sociedade humana, ela tem previsto no Código Civil as suas atenuantes, né? Bom, se é assim com as leis dos homens, dirá nas leis divinas, né? Tudo é levado em consideração. Então, hoje, o que está sendo colocado em xeque, avaliado pelos espíritos superiores, por Jesus, por Deus, é as nossas condições de agora. O que nós estamos fazendo hoje? Com a perspectiva, na medida que da compreensão do Espiritismo, do Evangelho do Cristo, aí sim, aí é diferente, meus amigos. Porque Jesus disse o seguinte: aquele que mais for dado, a este mais será cobrado. Hoje, se nós continuarmos cometendo as mesmas bobagens que antes, o peso vai ter outro. Nós não vamos ter a atenuante da ignorância, do desconhecimento. Então, hoje, nós temos que saber que emoções, nós somos seres emocionais, né? Que temos conflitos psicológicos nas nossas relações, né? Essa belicosidade que muitas das vezes ressurge em nós, ainda é uma característica que nós precisamos trabalhar, né? Então, o auto-perdão é uma necessidade de você tirar esse peso de si mesmo e olhar para frente. Porque o que é a reencarnação, meus amigos? A reencarnação é como se você estivesse numa estrada e você precisa olhar para o para-brisa, para frente, para o caminho que você está construindo a partir de agora. Agora, se você ficar apenas, né, olhando para o retrovisor da sua história, desta mesma encarnação, que eu não sou merecedor disso, que eu não sou digno daquilo, aí, meu filho, é o processo do auto-vitimismo, né? Eu não sirvo para nada, eu não valho nada. Não, nós valemos muita coisa, sim, para Deus. Nós somos muito importantes, sim, para Deus. Nós somos importantes para alguém nesta vida, gente, nessa encarnação. Nós temos nossos amores, nós temos família, nossa mãe, nosso pai, nosso filho, nossa esposa, nossos irmãos, nossos amigos. Pelo menos para isso nós somos importantes, né? Então, nós temos que, não é um discurso piegas da vaidade, do orgulho, que eu sou importante, não é isso. Não é aí que eu quero chegar. Nós somos muito grandes para Deus. Para Deus nós somos grandes. Nós somos uma obra-prima da sua vontade. Nós somos semelhantes, mas não somos iguais. Nós somos únicos na criação. No planeta Terra, mais de 7 bilhões de encarnados. E se a gente for ainda imaginar, calcular, aqueles, pelo menos 3 vezes mais no mundo espiritual que compõe a humanidade terrena, olha, e ninguém é igual. Pode ter a aparência gêmeo, quando nasce gêmeo, sei lá, a aparência pode ser igual, mas o espírito não é igual. O espírito é único, diferente.
Deus não nos criou como um processo de fábrica, né? Tudo igualzinho, igualzinho, tudo robôzinho. Não. Nós somos únicos. Deus nos fez únicos, exatamente de forma muito especial. E nós somos esses seres especiais. E essa visão de ser especial para Deus é importante, porque a gente se motiva. E quando o advento da doutrina espírita, que é altamente esclarecedora, altamente consoladora, mas, sobretudo, altamente motivadora para nos impulsionar. Olha, caiu, filho. Nós vamos cair ainda algumas vezes. Vamos cair. O processo não está concluído. Só se concluirá quando nos convertermos em espíritos puros, tivermos o nosso coração puro. Aí, nesta condição, segundo Jesus, nós vamos ver a Deus. Mas, por enquanto, nós ainda estamos cheios de máculas, cheios de pensamentos equivocados, cheios de emoções desequilibradas. Então, a importância de nós buscarmos o nosso auto-perdão e olharmos para frente. Bom, mas por que a gente precisa ainda, nas nossas relações, exercitar o perdão? Bom, nós vamos nos recorrer de um bom exemplo. Este bom exemplo chama-se Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ficou conhecido na história da humanidade como o grande arauto da paz. No movimento espírita, no espiritismo, nós temos no Brasil Chico Xavier, né, que recebeu esse título também. Bom, muito bem. E ele ficou conhecido como aquele que, sem dar um tapa, dar um tiro, dar uma violência sequer, ainda que tenha recebido muita violência, muita, não foi pouca não, ele ter conseguido libertar o seu povo da Índia, né, os hindus, do jugo dos britânicos. Então, ele libertou a Índia sem ter feito um ato de violência. E após a retirada dos britânicos da Índia, isso se deu durante um tempo, os jornalistas perguntaram a ele se ele perdoava os britânicos. E Gandhi disse o seguinte: não perdoou. E aí ficou assim, foi uma grande surpresa para aqueles que o entrevistavam e aqueles que estavam acompanhando a entrevista. E ele resolveu rapidamente a situação dizendo que ele não perdoava porque ele nunca se sentiu ofendido. Nós estamos falando de um espírito superior, de segunda ordem, reencarnado em regime de exceção na Terra. Então, nós não somos esse espírito Gandhi, né? Nós ainda nos melindramos, nós nos ofendemos. Daí a razão de nós necessitarmos exercitar o perdão. Quantas vezes? Olha o que Jesus disse. Perdoai não 70 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, você vai ficar fazendo conta? Não, é perdoar sempre. Bom, então, nós ainda estamos vivendo a fase da necessidade do perdão. Mas o que é perdoar? Bom, eu vou me permitir aqui discordar de muita gente, inclusive de muitos pares nossos do movimento espírita. Porque, comumente, isso, inclusive, ouvimos nas nossas tribunas, ouvimos em nossos estudos, na literatura, espíritos sérios falam dessa forma, né? Que perdoar é esquecer. Né? Esquecimento da falta é esquecer. Mas o que de fato é esse esquecimento? Será que também devemos levar ao pé da letra de que a gente não vai lembrar nunca mais do fato? É isso? Será que perdoar é isso? Olha, eu não concordo e me permito, e vou contar aqui um fato, uma experiência, melhor dizendo, primeiro. A experiência que eu vivi em relação a isso. E eu aqui estou tranquilamente falando numa rede social, num grupo de estudo, sobre isso. Já falei isso em palestra pública várias vezes. Eu fiquei 13 anos sem falar com meu irmão mais velho. 13 anos. As razões não importam. O fato é que eu fiquei 13 anos. E nesses 13 anos, as nossas esposas não se falaram, não tiveram convivência. Os nossos filhos cresceram, se tornaram adolescentes, sem conviver, sem estar juntos, sem passear juntos, sem participar de festa junto, nada disso.
porque onde um chegava, o outro saía. E eu me recordo, nesse período, da pessoa que mais sofreu foi nossa mãe. Porque ela que, eu imagino para uma mãe, ver dois filhos, nós éramos um total de 8, já tendo hoje desencarnado um, e este, que era o mais velho, o segundo mais velho, nós tivemos muitos problemas desde pequeno. Sabe aqueles espíritos que eu falei aqui no início, que a gente retorna para resolver os nossos problemas? Certamente, eu acho que nós dois fomos um desses casos, entendeu? Mas crescemos, nos tornamos adultos, casamos e os conflitos permaneceram ao ponto de um determinado fato nos separarmos. E eu convivia com aquilo e não tinha problema. Cada um vai viver a sua vida e vida que segue. E quantas vezes, inúmeras, dezenas de vezes, a família, naquelas datas comemorativas, né? Natal, Ano Novo, aniversário, Dia das Mães, faziam aqueles encontros exatamente para tentar nos unir, né? Mas nunca deu certo. Até que eu conheci o Espiritismo aos 38 anos de idade. E com 6 meses, apenas 6 meses de doutrina, meus amigos, eu já não tinha mais paz. A minha consciência me cobrava que eu resolvesse aquilo. Até que um dia, eu morava nessa época na cidade, lá em Jacarepaguá, no bairro de Jacarepaguá, minha família toda aqui de Caxias, uma distância considerável, uns 70 quilômetros, talvez, 60. E aí acordei num domingo, acordei minha esposa, vamos para Caxias. Olha, mas vamos para Caxias fazer o quê? Eu falei, vamos lá que eu vou resolver essa situação com o meu irmão lá. Minha família mora aí até hoje, ele mora no mesmo lugar até hoje. Eu que já mudei 14 vezes, mas ele continua morando no mesmo lugar. E aí fomos. Aí ela, vamos agora, antes que você mude de ideia. E aí, entramos no carro e viemos. Fomos para nossa mãe, cumprimentei, abracei minha mãe e tal, e saí sem dizer o que ia fazer. E fui para a casa do meu irmão, que é assim, uma quadra da casa da minha mãe. Fui lá, bati no portão. Muro alto. Aí a minha cunhada veio nos atender. Quando ela abriu o portão que nos viu, ela ficou branca, igual a folha de papel, gente. Aí ela ficou muda, não sabia o que dizia. Eu fiquei ali aguardando o que ia acontecer, se ela ia me convidar a entrar, se não. Enfim, aí, nesse ínterim, eu ouvi a voz do meu irmão lá dentro, perguntando quem era que estava no portão. Aí ela conseguiu balbuciar, né, que ela estava travada, né? Aí ela disse assim, é o Walter que está aqui. Aí eu escutei a voz lá de dentro dele dizendo assim, manda entrar. Gente, foi uma surpresa para minha cunhada ele dizer para mim entrar. E eu tinha certeza, porque eu orei muito quando saí de casa para que os bons espíritos, né, pudessem se articular ali e resolver aquela situação junto conosco, né? Os espíritos simpáticos a ele, simpáticos a mim, os nossos anjos de guarda. Nós não, às vezes a gente, apesar de saber, a gente não usa a força desses companheiros. Como eles intervêm, como eles, sabe, atuam nesses processos, né? E aí, por certo, ele já estava preparado quando eu cheguei. E olha, gente, não foi preciso falar uma única palavra. A única coisa que fizemos foi nos abraçar e chorarmos juntos. E a partir daquele dia, uma nova fase iniciou. Para a alegria geral das nossas esposas, dos nossos filhos, da família, dos amigos e particularmente da nossa mãe. Graças a Deus, nós conseguimos resolver isso antes do seu desencarne. Então, ela não partiu com essa dor no seu coração. Por certo, a que ficou mais feliz foi ela. E isso tudo para dizer o seguinte, já tem uns 20 e poucos anos isso, gente. E eu não esqueci. Eu lembro perfeitamente desses 13 anos, de tudo que aconteceu, de todos os fatos. Eu não esqueci de nada, gente. Então, o que é perdoar, se eu não esqueci? Como eu disse, nós somos seres emocionais. As nossas emoções geram energias que ficam associadas àquele fato, àquela lembrança, ou àquela presença das pessoas, entendeu? E aí, perdoar, na verdade, não é esquecer, é trocar a energia, é realmente a gente se libertar, porque o auto-perdão, ele também é nos libertar
das nossas culpas, né? Da nossa vergonha que a gente tem das coisas que fizemos, da nossa autocondenação, é nos libertar disso. Em relação ao outro, é trocar a energia. Quando eu perdoo, gente, eu me liberto e liberto o outro. E é desassociar aquela energia, né, da revolta, do ódio, da vingança, para uma energia de paz, de serenidade. Nós vamos lembrar do fato, mas aquilo não nos impedirá de seguir adiante, de inaugurar ali uma nova fase, agora positiva. Eu continuo discordando dele de algumas coisas, porque ele é exatamente o mesmo de 30, 40 anos atrás. Não mudou praticamente nada. E já ele não pratica religião. Quem pratica sou eu. Então, eu tenho por obrigação e dever ter uma medida das coisas diferente dele. Oro por ele, somos muito amigos, ele frequenta a minha casa, eu frequento a casa dele, passeamos juntos, fazemos churrasco juntos, a família comemora as coisas juntos. Graças a Deus, resolvemos isso. Então, na presença do meu irmão, eu posso até lembrar. Eu não lembro mais dessas coisas quando estou na presença dele. Mas, por exemplo, aqui estamos falando, trazendo esse fato, lembrando, sou capaz de lembrar das minúcias, de todos os detalhes da ocorrência. Bom, então, perdoar não é esquecer, é trocar a energia, gente. Associado, você se libertar dessas correntes, dessa amargura, desse ressentimento. O que é o ressentimento, gente? É sentir de novo. É sentir de novo e de novo. Todas as vezes que você lembrar, você sentir a mesma emoção, a mesma energia associada de mal-estar, de taquicardia, de ódio. Isso joga adrenalina na nossa corrente sanguínea. Gente, isso é terrível. Nós estamos fazendo mal para nós mesmos. Aliás, Albert Schweitzer, um dos maiores humanistas que a Terra recebeu na história mais recente da humanidade, ele disse, uma daquelas falas memoráveis dele, ele diz assim: eu não entendo os ressentidos. Tomam veneno esperando que o outro morra. É isso. Ressentir é você se envenenar. Todas as vezes que você se lembrar do fato e você se desequilibrar, você está se envenenando. Porque aquela energia associada, ela fica circulante em nós. Né? E em algum momento ela vai parar em algum canto. E onde ela parar, ela vai fazer um estrago. É a enfermidade, é a gastrite, né? É uma série de isso é provado que pessoas que têm ódio, desejo de vingança, têm mais chances de desenvolver um câncer, né? Problemas gastrointestinais. É terrível, gente. Então, quando nós nos libertamos disso, nós tiramos um trator das nossas costas, gente. É uma coisa que nos torna mais leve, suave, a gente passa a dormir melhor, sabe? É uma coisa impressionante. Só quem já teve a oportunidade de exercitar, de praticar isso, sabe dos benefícios do perdão, porque é uma questão de inteligência, é uma questão de saúde, meus amigos. Você não é perdoar conforme algumas vezes nós vemos por aí, né? Perdoo, mas não quero ver nunca mais na minha frente. Isso você não perdoou, filho. Não é assim. Ah, eu te perdoo, mas olha, a justiça de Deus vai alcançar. Quer dizer, você está elegendo Deus como seu vingador. Não é assim que funciona. Agora, há casos, sim, por exemplo, que ocorresse isso. Graças a Deus que não foi. Não que ocorreu. Eu corri o risco, por exemplo, de ter ido lá do meu irmão, batido a sua porta, e ele não querer me receber. Eu corri esse risco. Apesar de ter orado muito a alguns espíritos que pudesse fazer com que as coisas se resolvessem, né? E eu corri esse risco. Ele chegava assim, não quero receber ele não, manda ele embora. Eu ia embora. Mas eu tenho certeza, e mesmo que se isso viesse a acontecer, eu ia sair dali diferente. Porque eu fiz esse movimento, eu me libertei, eu dei o primeiro passo, porque você precisa vencer o orgulho, meus amigos. Né? Nós temos que exercitar a humildade. E aí, eu fiquei 13 anos discutindo que eu estava com a razão, aí ele dizendo que a razão era ele, que o errado era eu. Gente, nesse processo,
não há... todos são perdedores. Todos nós vamos sofrer juntos. É igual guerra. Ninguém ganha uma guerra, gente. Todo mundo sai perdendo. Né? Então, a questão do ressentimento é uma questão que nós precisamos deixar isso para lá. Se ele não quisesse se reconciliar comigo, o problema é ficar com ele. A energia fica com ele. Porque às vezes acontecem essas coisas da pessoa, né? Mas também tem de outra forma. Tem pessoas, você está de inocente na história. Tem pessoas que te desejam mal, que são magoadas com você, e você nem sabe, nem se dá conta. E vida que segue, você está progredindo, busca seus projetos, construindo seus projetos, e a pessoa está se autodestruindo, que fica ali, né, com o seu sucesso, com as suas conquistas, e a pessoa fica sofrendo, maldizendo. Né? E Allan Kardec, quando tratou desse assunto, nas obras básicas, ele vai dizer o seguinte: aquele que você perdoa, que não guarda da sua confiança, você não vai trazê-lo para sua casa. Obviamente, né? Porque é uma pessoa que você não tem confiança nela. Então, você não vai trazer para o seu ninho doméstico uma pessoa que pode causar problemas. Mas quando você perdoa de fato, é você não desejar mais o mal a ele. Já é um passo, gente. Não desejar o mal. Ficar feliz quando ele tem sucesso em algum empreendimento. Né? Nós temos dificuldade com isso, viu, gente? Ficar feliz com aquele que nos causou tantos problemas, é difícil. Mas é uma meta. Nós precisamos buscar essa meta. Né? Porque o ressentimento, a gente às vezes pensa que esqueceu, né? Como vulgarmente as pessoas pensam, né? Fazem tantos anos, né? Aí, como tem um caso de uma jovem que, durante um ano, a família, né, se reuniu para fazer a sua festa de 15 anos, acho que é festa de debutante que chama, né? E aí foi um ano de um sacrifício financeiro enorme, para você pagar o salão, para pagar a festa, para pagar buffet, DJ, vestido, aquela coisa toda, né? Que foi um ano de muito trabalho, de redobrando em hora extra, pai, a mãe, para dar de tudo, para realizar o sonho da jovem. Aí o dia chegou o grande dia. Tudo estava ornamentado, as mesas com buquê de flores, e tudo maravilhoso, estava tudo dando certo, meus amigos. A menina havia feito uma lista dos seus melhores amigos, mais de 100 jovens, mais de 100 pessoas, que ela tinha estreitas relações de amizade com essa turma, estavam todos presentes. Ela, podemos dizer, era a pessoa mais feliz da festa. Era por alegria a jovem. Aí, quando se aproximava lá da meia-noite, tinha aquele cerimonial, né? Aí as pessoas do cerimonial retiraram ela para um anexo, para que ela pudesse trocar o vestido para a grande valsa, lá com o príncipe, né? E aí, muito bem. E aí apagou-se a luz central, ficou umas luzes nos cantos assim do salão, que era perfeitamente possível observar as pessoas, mas a luz central se apagou e acendeu um facho de luz na entrada onde ela iria retornar. E assim ocorreu. Ela entrou deslumbrante, linda, maravilhosa, naquele vestido lindíssimo, né? Muito bem. E aí, quando ela se pôs no centro do salão, ela, não sei se fazia parte do cerimonial, mas ela começou, antes de começar a valsa, antes de começar a música, a percorrer os olhares, como assim, agradecendo a presença de todos, até que ela parou na direção de um grupo do canto do salão, e ela fez uma pergunta assim, muito brava, num tom muito alto: quem convidou a fulana? Ela tinha identificado uma jovem que era a sua, entre aspas, inimiga. Ela a considerava inimiga. De um fato ocorrido já alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, de um jovenzinho que namorava e a menina passou a namorar outra e largou ela. Isso ficou... Ela guardou um ódio dessa menina impressionante, gente. E aí,
Resumo da ópera. O que aconteceu? Ela se descompensou completamente, meus amigos. Ela tem que ser contida. E nessa, as pessoas rasgou o vestido, os cabelos estavam todo ornados, né? Que havia passado a tarde todinha no cabeleireiro, ficou os frangalhos, tudo. Ela saiu da festa e foi embora. Acabou a festa, gente. Acabou a festa. Então, olha só, o ressentimento é esse poder que essa energia do ódio, sabe, tem sobre nós. A energia de mais de 100 pessoas que estavam ali, que ela os convidou, que estava sendo motivo de grande alegria, não foram suficientes para contrapor a energia de uma única pessoa, gente. Nós temos que pensar sobre isso. Isso não é possível. O poder que uma pessoa tem em destruir o melhor momento da sua vida até aquele momento. E o que ficou para depois? O que ficou, o registro pior possível. Ninguém vai se lembrar de tudo que aconteceu das 6 horas da noite até as 11h30 da noite. Ninguém vai lembrar. Vai lembrar daquele fato. Da forma como aquele encontro, aquela festa ocorreu. Então, veja como isso é sério, gente. Então, se ela tivesse realmente cumprido aquilo que Jesus sugere, que é reconciliar com seu adversário, de perdoar 70 vezes 7, ou seja, ainda que ela não buscasse essa convivência, porque ela não tinha confiança. Ok, mas se ela tivesse agido diferente, essa pessoa, conforme foi, teria ido à sua festa, ela teria visto a pessoa e vida que seguia, a festa ia continuar, ela ia chegar ao seu fim, movida, sabe, de momentos maravilhosos, né? Tudo aquilo ia sair perfeito, mas não foi o que aconteceu. Então, meus amigos, nós, nas nossas relações, tem essa característica de conflito. Nós somos difíceis nas nossas relações, gente. Entendeu? E quando não há problema, a gente inventa um. Entendeu? E, conforme está lá na questão 785 do Livro dos Espíritos, aliás, 785 ele fala que o grande problema para o progresso acontecer na Terra, que não impede que o progresso aconteça na Terra, é o orgulho e o egoísmo. Os Espíritos responderam. E na questão 895, Allan Kardec volta nesse mesmo assunto, mas de uma forma diferente, né? Ele pergunta quais os traços mais característicos da nossa imperfeição. Aí eles vão responder interesse pessoal e apego às paixões materiais, às questões materiais, que na verdade é o egoísmo e o orgulho novamente. Então, é esse orgulho, é esse egoísmo que tem causado muitos conflitos nas nossas relações. E não é por outra razão que os Espíritos vêm dizendo que é o grande inimigo a ser enfrentado. É exatamente o egoísmo e o orgulho, que advém desses dois todos os males existentes na Terra. São todos os males. E qual é o antídoto do orgulho? A humildade. Qual é o antídoto do egoísmo? A caridade. Então, nós temos que buscar ser mais humildes. Reconhecer que, na mesma medida que eu recebo ofensa, em alguma medida eu também vou ofender alguém em algum momento. Vou criar problema para alguém em algum momento. Então, é com essa visão, essa autoanálise, né? Porque Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, 919A, que completa, ele sugere esse exercício diário para a gente repassar o nosso dia, se a gente deixou a desejar com alguém, se a gente cometeu um erro com alguém, né? Para no dia seguinte você evitar aquilo. Mas não, a gente vai naturalizando as coisas. Ah, eu sou mesmo assim. É o mal de Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. É como se nós, quem quisesse gostar de nós, tem que ser dessa forma. Mas a proposta do Evangelho não é essa. A proposta do Espiritismo não é essa. É de autorreforma. É da gente buscar ser uma pessoa melhor. Né? É muito agradável quando você chega num local, é recepcionado, e todo mundo gosta de recebê-lo,
né, de estar com você, né, de levar você para sua casa, lhe visitar, enfim. E aquelas pessoas, em todo lugar tem, viu, gente? O chato. Sabe aquelas pessoas chatas, gente? Que vive reclamando da vida, vive reclamando das pessoas, sabe? É aquela pessoa que fica criticando negativamente tudo e todos. Quem é que quer ficar do lado de uma pessoa dessa, gente? E tem gente que se vangloria disso. Ah, eu sou assim mesmo. Não. Nós fomos criados não é para ser assim. Nós fomos criados para viver em harmonia, em paz, em fraternidade. Essa que é a proposta do Evangelho. Né? Bom, como o nosso tempo está avançando, nós ainda temos o perdão de Deus a ser resolvido. Né? Então, nós já entendemos do processo do auto-perdão, é da gente ter misericórdia conosco mesmo. Né? E um processo permanente de se educar, de se melhorar moralmente. Porque também não podemos ficar assim, errando e se auto-perdoando. Aí erra de novo. O mesmo processo, não. Jesus diz assim, vá e não peques mais. Pelo menos naquilo que você acabou de errar, né, filho? Você tem que fazer um esforço. Né? Fazer um esforço. Que é isso que nos caracteriza a todos, segundo Allan Kardec. Ele coloca essa questão no item, os bons espíritos, lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Verdejo. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar suas más inclinações. Gente, é esforço. Nós temos que fazer esforço, gente. Nada vai vir de graça para nós, não. O reino dos céus, ele tem que ser conquistado pelas nossas atitudes, pelo nosso trabalho, pela nossa boa vontade, pelo nosso perdão. Enfim, não vai vir de graça isso para nós, não. Né? Bom, mas o perdão de Deus? Nós precisamos resolver isso. Por quê? Vamos, hipoteticamente, apresentar um caso aqui, onde uma pessoa destrói a família de outra pessoa. E destruir uma família pode ser desonrando. Hoje as redes sociais estão aí para provar isso. Você vai para uma rede social, você acaba com a pessoa. E depois, para reverter isso, é difícil, hein? Mas as barbáries estão todos os dias na televisão, todos os dias nas redes sociais. Toda hora tem uma barbárie. Um assassinato aqui, uma morte ali. Enfim, um negócio terrível. Vamos imaginar, em hipótese, uma situação grave desse tipo acontecer. Ainda que você se arrependa logo depois, que é o primeiro passo, não é o único. Mas vamos imaginar, você cometeu uma grande bobagem e você se arrepende. Vamos tomar como medida um arrependimento sincero. Vamos tomar... As pessoas se arrependem sinceramente, é verdade, não é? Bom, e aí você pede perdão a Deus. Ainda que não foi isso que Jesus recomendou. Desculpa. Jesus recomendou reconciliar com seu adversário. Ora, se eu agredi alguém aqui na Terra, eu tenho que resolver essa situação com ele, não é com Deus. Mas ainda assim, as pessoas, né, se reportam dessa forma. Vamos aceitar então. Pois se Deus é infinitamente misericordioso, ele vai nos perdoar. Se for verdadeiro o nosso perdão. Ok, beleza. Tá tudo certo até aí, né? Beleza. Bom, mas tem uma outra questão. Aquele que foi prejudicado por mim, ele também vai buscar Deus. Vai pedir justiça a Deus. Não é vingança, não, vai pedir justiça. Né? Porque Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso. Deus é isso o tempo todo, as três coisas. Né? Ele é bom, ele é justo e ele é misericordioso. Para ele ser misericordioso com esse que cometeu a falta, ele tem que ser justo com o outro que sofreu a falta. E como é que se concilia isso? Como é que ele é bom com um e é justo com o outro? Ao mesmo tempo. Eu digo para vocês, não é possível. Não é possível. E como se explica isso? Tem explicação. A lei da reencarnação. A reencarnação é o perdão de Deus, gente. É a possibilidade da reconciliação que não foi feita antes, conforme Jesus.
que pode ser feita agora. Aí resolvemos tudo. Né? Então, e nós espíritas, nós conhecemos as entranhas desses processos reencarnatórios, como esses projetos dos indivíduos, dos espíritos, se cruzam em alguma medida na formação da família, na formação da sua comunidade, na formação da sociedade como um todo. Né? Então, em alguma medida, nós somos devedores, mas também nós somos temos também créditos nessas relações. Né? E a questão que nós apresentamos no início, nas reuniões mediúnicas, quando nós recebemos esses espíritos tidos como os obsessores, né? Muitos os taxam como os malvadões do processo. Não. Foram nossas vítimas, companheiro. São aqueles que nós prejudicamos em alguma medida. E agora, fora do corpo, eles estão cobrando. Porque nós não resolvemos antes. Por isso está acontecendo coisa pior. Então, o perdão de Deus e da sua misericórdia e da sua justiça ocorre exatamente nesses processos de novas oportunidades. E aí o ciclo se fecha. Nós entendemos perfeitamente como Deus promove o reajustamento. E a doutrina espírita vem completar. O primeiro passo é exatamente o arrependimento. Né? E depois vem a expiação e a reparação. Para que nós nos retornemos, nos alinhemos novamente à lei de Deus, né? A lei de convivência, a lei de sociedade, são leis, gente. Nós precisamos desses três movimentos: arrependimento, expiação e a reparação. Enquanto esse ciclo não se fechar, nós ainda vamos ter problemas, né? Vamos nos sentir, em algum momento, culpados. E a culpa quando nós desencarnamos e temos a devida medida do nosso comprometimento com a lei nesses processos relacionais, olha, os Espíritos dizem que a culpa é causadora de grandes sofrimentos no mundo espiritual. Grande, não é pouco, não. A culpa, o remorso. Aí a gente fica empurrando com a barriga, como diz popularmente, né? Não, eu vou deixar para amanhã. Vai hoje, filho, não deixa para amanhã, não. Talvez o amanhã não aconteça. Entendeu? É por isso que Jesus falou, agora, deixa esse negócio da oferta aqui agora. E vai lá agora. Jesus falou, não, deixa aqui, vai lá semana que vem, vai lá mês que vem. Não, era no momento. E nós, espíritas, gente, nós temos, não há privilégio na criação, né? Mas por falta de outro termo, nós temos esse privilégio, entre aspas, tá? Essa posição de espiritismo, de compreender esses processos, de saber que se nós soubéssemos como o tempo é importante, nós daríamos mais importância ao tempo que temos. Nós temos, cada um tempo de planejamento reencarnatório, uns mais, outros menos, exatamente para a gente resolver essas questões, de continuar, de converter esses adversários do passado em companheiros, amigos, para a gente ir formando a grande família universal. Por enquanto estamos longe, mas é de pouco em pouco, conquistando um coração por vez. Eu tenho certeza que tem quem está aqui nos acompanhando, em algum momento já conquistou algum coração por aí. É menos um a ser um adversário, mas temos muitos outros que nós deixamos ao longo do nosso caminho. E agora nós temos oportunidade de revisitar esses momentos, esses fatos, esses espíritos. Meus amigos, que bom que nós chegamos ao nosso fim. Estamos aqui encerrando esse encontro, esse assunto tão complexo que é o exercício do perdão. Mas nós sabemos da sua importância e vamos nos esforçar para praticá-lo de pouco em pouco, dentro das nossas possibilidades. Muitíssimo obrigado. Eu passo a palavra agora à nossa companheira. Senhor Walter, nós aqui agradecemos esse presente que você trouxe
pelo aniversário do Zilda Gama. São 16 anos, está aí divulgando a doutrina espírita, e você nos deu esse presente maravilhoso. Foi essa explanação sobre o perdão. Maravilha! Nós agradecemos do fundo do coração. Então, meus irmãos, vamos agora, nesse momento, nos conectando com o plano maior e agradecer a Deus, nosso Pai, por esses momentos, tantos ensinamentos que foram nos ministrados, para que possamos, Senhor, realmente seguir nossa caminhada em paz, progredindo sempre e principalmente exercendo o perdão com as criaturas que convivemos, porque é isso que nos leva a cada dia sermos um pouco melhores. Agradecemos muito ao senhor Walter por trazer para nós importantes esclarecimentos, tirando muitas dúvidas, para que possamos realmente caminhar com coragem, com vontade, de fazer a vontade do nosso Pai maior. Obrigado, Senhor, e a sua misericórdia se estenda por os irmãos sofredores, por todos aqueles que ainda não conhecem esses ensinamentos, que possa chegar ao coração deles, e que chegará, pois todos somos filhos de um Pai misericordioso. Que aqueles que se encontram acamados, doentes, recebam vibrações de fortalecimento, melhoria no seu estado de saúde. Mais uma vez agradecido, Senhor, nós pedimos a sua bênção e que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, nós agradecemos. Foi muito bom estar com vocês. Deixe meu abraço para todos, tá bom? Um abraço grande leva para nós, de nós para todos, a sua família também. Obrigado, minha companheira. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir, tá bom? Com certeza. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Audio